Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você. Estamos aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira grande parte, que é a profissão da fé. Estamos na segunda sessão, que vai tratar dos símbolos da fé. Então, estamos estudando o credo. Vimos aí, então, no capítulo 1, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Vimos sobre Deus, sobre a criação e sobre a queda. E que também o Senhor não nos abandonou, não nos deixou na morte, né? Não nos abandonou nesse estado de morte. E aí, com isso, nós encerramos aí o capítulo 1, não é? Mas tem aqui um resumo nesse catecismo, no próprio catecismo da Igreja Católica, tem um resumo do que nós estudamos desta parte aqui da queda. A partir do número 413. Então diz assim: Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os seres vivos. Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Isso está no livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Satanás ou diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por se terem recusado livremente a servir a Deus e o seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Então, por isso que os demônios tentam os seres humanos, para conseguirem sócios, para se revoltarem contra Deus. E vão instigando, né, no coração das pessoas, vão semeando o mal. E muitas pessoas aderem, né, aos pensamentos do demônio, dizendo que Deus não existe, que Deus só nos pune, só nos castiga, que viver na igreja aí é você retroagir na sua vida. Então, que a igreja é retrógrada, que a igreja é antiga, ela não é moderna, não acompanha a modernidade dos tempos. E então aí vão centenas de pensamentos contra a igreja, contra Deus, contra os sacramentos, por exemplo, né? Por que se casar hoje em dia? Imagine, vamos aí ficar juntos e tudo bem, não é? E aí vai, e por aí vai, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que os seres humanos não acreditam. Primeiramente porque não conhecem, né? E segundo também porque não buscam saber. Mas aí está. Então Satanás, o diabo aí com os demais demônios, então eles querem sócios para os seus desígnios malignos de ir contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno, desde o início da história, abusou da própria liberdade, levantou-se contra Deus, desejando atingir o seu objetivo fora dele, fora de Deus, não é? É o que aconteceu. Pelo seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que haviam recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. À sua descendência, Adão e Eva transmitiram a natureza humana ferida pelo seu primeiro pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Então, os seres são, assim, gerados seres humanos, não é? Esta privação é denominada pecado original. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida nas suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte. Inclinada ao pecado, né? Inclinação chamada de concupiscência. Mantemos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação. E que ele é, portanto, próprio a cada ser humano. A vitória sobre o pecado conseguida por Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5:20. Segundo a fé dos cristãos, este mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador,
Este mundo, na verdade, foi reduzido à servidão do pecado. Mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Bem, é isso que nós vamos estudar agora no segundo capítulo deste documento, esse catecismo da Igreja Católica. Então, capítulo 2 tem como título: Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. A boa nova: Deus enviou seu Filho. Essa é a boa notícia, a boa nova é boa notícia, não é? A partir do número 422, nós lemos aqui: Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Fê-lo para além de toda expectativa. Enviou seu Filho bem-amado. Então vamos lá, querido irmão, querida irmã, vamos entender um pouquinho o que quer dizer essas palavras. Estão tiradas todas da Escritura. A primeira parte aqui, a plenitude do tempo, você sabe, né, que isso está no Evangelho de São João, capítulo 1. Mas também São Paulo vai relatar isso em Gálatas 4. O que é plenitude do tempo? É quando o tempo atinge o seu mais alto grau, o mais alto nível. Isso chama-se plenitude, né? Em grego, a palavra de plenitude é pleros. Então, quando chega o pleros, a plenitude do tempo, quer dizer, quando o tempo atinge aí uma máxima incrível, é nesse tempo, é nesse dia que chega o Filho de Deus. Então, o que é plenitude de tempo? Plenitude de tempo para nós é algo assim que atinge um ponto máximo. Mas em que sentido? No sentido religioso, é o sentido de que tudo que Deus prometeu a Abraão, veja que Abraão está longe de Jesus Cristo quase 4.000 anos, está longe de nós mais de 6.000 anos, só para você ter ideia. Tudo que Deus prometeu a Abraão lá atrás, há milhares de anos atrás, as pessoas poderiam ter pensado assim: Deus esqueceu, porque já fazem 3.000 anos que ele prometeu aquilo para Abraão. Imagine, isso nunca vai acontecer. Pois então, Deus é o Deus do tempo, e Ele é que resolve, Ele é que escolhe o tempo que Ele deseja cumprir as coisas dEle. Não é o homem que decide, não é o ser humano, é o próprio Deus. Então, sim, quando o Pai resolveu enviar o Filho, num tempo então determinado por Ele mesmo, claro, então isso chama-se plenitude. Atingiu o ponto máximo. O que é o ponto máximo? É quando Deus, quando o Pai, melhor dizendo, cumpre o que Ele prometeu a Abraão. Ele cumpre suas promessas. Bem, não só a Abraão, mas a todos os patriarcas que vieram depois de Abraão. Então vieram aí, bem, Moisés, veio Jacó, veio Davi, Salomão, depois vieram os profetas, quantos profetas maravilhosos, e Deus falava através dos profetas, da boca dos profetas, dizendo que iria enviar o Messias. Então, durante milhares de anos aí foram sendo feitas promessas de Deus, né, para o povo escolhido. Bem, aí um determinado dia, o Pai, então, envia o seu Filho. Então, nesse envio do seu Filho, aí chama-se plenitude. Por que plenitude? Porque o Pai cumpriu todas as suas promessas, feitas há milhares de anos atrás. Ele cumpre as promessas. O que é cumprir? Ele vem resgatar o seu povo. Bem, cumprir as promessas, tudo que ele prometeu. Queria dar vida nova, é o povo escolhido dele, que ele iria estar com esse povo, iria estar junto com o povo, iria enviar o Messias para salvar o povo do pecado, da ignorância, da lei, da morte. Então tudo isso
o Pai fez e cumpriu. Quando ele cumpriu? Quando ele resolve enviar o Filho dele. Então isso chama-se plenitude. O tempo chegou no seu ponto máximo. Quando o Filho de Deus, então, vem ao mundo, é o ponto máximo religioso. Nós temos aí outros exemplos de plenitude, por exemplo, a plenitude do futebol. Então tem aí os torneios locais, estaduais, os torneios regionais, os torneios do país, não é? Mas tem o torneio internacional, então, que jogam todos os países que se classificam, e é chamado de Copa do Mundo. Então, no mundo do futebol, a plenitude deles, dos jogadores de futebol, dos times de futebol, a plenitude é a Copa do Mundo. Isso chama-se plenitude, atingir o ponto máximo. Assim como qualquer outro esporte também, os Jogos Pan-Americanos, e assim sucessivamente, não é? Então, mas no mundo religioso, então, o que é plenitude? Quando vem o Filho. Aí o Pai cumpre as promessas. E todas elas, né? Todas elas são cumpridas. O Pai não esquece de nenhuma promessa. Então, quer dizer, por isso que é um tempo da graça. É chamado de kairos também, uma palavra grega, que é o tempo da graça. Quer dizer, todo benefício, toda a graça, toda a misericórdia de Deus foi lançada sobre este Filho. Quer dizer, por isso que é plenitude, né? Porque não tem mais onde caber graça em Cristo. Cristo, ele é o Senhor da graça, porque ele é cheio do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é aquele que distribui essas graças, né? Então Jesus vem com todas as graças, todas as bênçãos do céu. Ele é o bendito enviado por Deus, o bendito. Ele veio trazer para nós a salvação, nos livrar da morte, nos livrar de Satanás, nos livrar do pecado original, nos dar uma vida nova, nos transformar em filhos de Deus, coisa que o homem nunca foi, o ser humano nunca foi filho de Deus, nunca. Sempre foi criatura de Deus. Mas agora o Filho dele nos transforma, ou melhor dizendo, nos confere pelo batismo a filiação divina. Então, quer dizer, por isso que nós vimos aqui, no último parágrafo que eu li, que a nossa condição agora, depois do pecado original, é melhor do que antes. Por que melhor do que antes? Porque quando Deus vem para corrigir um problema, para corrigir uma situação, ele faz daquela condição do que está acontecendo ali, ele faz muito melhor do que era. Então, veja, ele criou o homem, criou o ser humano em verdadeira justiça e santidade, não é? Criou a imagem e semelhança dele. O homem perdeu a justiça e santidade originais. Quer dizer, perdeu a imagem e semelhança de Deus, não é? Pois bem, agora ele enviou o Filho numa carne, numa forma humana, para que agora o ser humano tenha a imagem do Filho, uma imagem perfeita. Por que perfeita? Porque agora ele se tornou um de nós. Antigamente, lá no Antigo Testamento, então Deus era Deus e o ser humano era ser humano. Nós tínhamos imagem e semelhança de Deus? Tínhamos sim. Mas Deus continuava sendo Deus e nós continuávamos sendo seres humanos, e Deus não estava no ser humano. O ser humano não era templo de Deus. Deus não podia morar no ser humano por causa do pecado. Não tinha jeito. Agora, com a vinda do Filho, acontecem muitas coisas. Estava falando, entre elas, né? Nos tornarmos filhos de Deus, mas agora nós somos morada do Espírito Santo. Por isso que chama-se Kairos, tempo da graça. Porque não tem mais onde Deus colocar graça em cada um de nós. Não tem mais. Não tem mais como, não tem mais jeito, não tem mais meio. Deus colocou tudo que Ele tem em nós. Nós somos os portadores dessa graça. Então nós somos redimidos no Filho, sim, porém nós renascemos nele e nos tornamos irmãos dele. Como irmãos de Cristo, nós temos herança do céu. Então o céu é nosso agora, por herança. Antes o céu não era por herança. O céu era
era um lar, era uma casa, era uma moradia, mas não como herança. Hoje nós temos direito ao céu. Olha que coisa! Nós temos direito de ir para o céu. É um direito que não foi conquistado por nós de jeito nenhum. Foi dado por Jesus Cristo, sim. Mas é um direito adquirido. De qualquer forma, é adquirido. Não por nossos méritos, né? Mas sim pelos méritos de Cristo. Mas nós temos direito ao céu. Ninguém pode nos tirar esse direito. Por que ninguém pode tirar? Nem o demônio pode tirar esse direito de nós. Por quê? Porque foi Deus que nos deu. E ninguém tem autoridade maior do que Deus. Se alguém tivesse autoridade maior do que Deus, poderia tirar esse direito nosso. Mas não tem, ninguém tem. Absolutamente ninguém tem. O que nós fazemos muitas vezes é jogarmos fora esse direito que nós temos, sim. O ser humano joga fora esse direito, preferindo o pecado, preferindo a morte, que Jesus já tirou do ser humano, mas ele quer voltar à morte. Então ele quer voltar a pecar, ele quer voltar a estar comandado pelo diabo, estar dependente do diabo, estar sendo mantido cativo por ele. Então as pessoas, na sua liberdade, elas escolhem mal, muitas vezes escolhem mal. Mas, se elas não escolherem mal, elas têm o direito de ir para o céu. Isso é garantido por Jesus Cristo. Garantido. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Já dou a vida eterna. Então, ele dá. Não é nós que merecemos, nós que compramos, nós que adquirimos. Não. Ele dá a vida eterna. Veja que é uma palavra para nós pensarmos muito bem. Isso é um presente de Deus. É uma graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Ele dá para nós a vida eterna. Quer dizer, é um presente, é o presente mais precioso que existe, que pode existir no mundo, no céu, no universo todo. Não tem como nem desdizer isso, não é? Nem se contrapor contra isso daí. Mas então aí está. No 422, estamos lendo aqui, que chegou a plenitude do tempo. Quando chegou a plenitude do tempo, então o Pai enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Então, como já estudamos aí também, é uma mulher preparada por Deus antes de todos os tempos, não é? Nascido sob a lei, sim, nasceu sob a lei. Tanto é que ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Jesus também. Ele foi circuncidado ao 8º dia de nascido. Aprendeu toda a Torá, que é o livro dos judeus, não é? Que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Chama-se Pentateuco, porque são os primeiros 5. Então ele aprendeu direitinho. Ele ia na sinagoga, frequentava a sinagoga, fazia as leituras na sinagoga, cantava os salmos. Jesus era um cantor de salmos. Isso é importante também nós sabermos, né? Está na palavra de Deus isso, né? Que ele cantava sempre os salmos. Inclusive aí na Santa Ceia, não é? Depois de cantarem os salmos, então Jesus, ele toma o pão, ele toma o vinho, abençoa, distribui, dizendo que é seu corpo, que é seu sangue. Mas depois de cantarem os salmos, né? Bem, então ele nasceu sob a lei, ele seguiu direitinho a lei judaica, a lei de Moisés. Agora, por que ele nasceu sob a lei? Por que ele nasceu debaixo da lei? A lei tinha poder sobre ele, sim, para remir os que estavam sob a lei. O que é remir? Remissão. Remissão é perdão dos pecados. Muitas vezes Jesus disse no Evangelho, né? Se você quer continuar sob a lei, então a lei te julgará. Tudo bem, você quer continuar aí na lei? Não tem problema. A lei vai te julgar. Mas se você quiser vir comigo, aceitar o que estou falando, você vai nascer pelo Espírito. Então não tem lei que julgue você. A não ser a lei do Espírito, que é o amor, claro, né? O amor de Deus, evidentemente. Que é uma lei do coração, não foi uma lei imposta aí, imposta com costumes e etc. Não, é uma lei do coração. Os 10 mandamentos, por exemplo,
São leis? Sim, são leis. Mas são leis do coração. Quer dizer, que vem de dentro do ser humano. Né? As leis de Moisés, por exemplo, que estavam ali, eram leis de costumes, de entre comida, de limpar as mãos, de quando estavam as mulheres no seu ciclo menstrual, não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Enfim, aí tem os seus costumes. Então, as leis da vida comum, usual, cotidiana das pessoas. Agora, os 10 mandamentos não tem nada a ver com isso. Os 10 mandamentos são leis do coração, do amor. Do amor. Tem como base a cruz de Cristo, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos foi instituído lá por Moisés, lá há tantos mil anos atrás. Sim. Mas Moisés, ele era protótipo de Cristo, ele era maquete, ele era figura de Cristo, ele era sombra de Cristo. Entende? Moisés era ali a pessoa de Cristo, vamos dizer assim. Então, Jesus é o novo Moisés, nós podemos chamar assim. Jesus é o novo Moisés. Sim, claro que é. Porque ele veio para libertar não o povo do Egito do faraó, mas veio libertar o povo de Satanás. Satanás é o novo faraó. E o Egito é o império do mal. É o império do maligno. Então, sim, Jesus veio para ser o novo Moisés, mas cumprindo a lei do coração. Tanto é que no Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, os 3 capítulos, que é o Sermão da Montanha, Jesus, ele recapitula todos os 10 mandamentos e vai explicando um por um. E todos eles têm como base o amor, a misericórdia, o perdão. Todos eles têm. Bem, então vamos aqui, né? Sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Ok. Então, pela lei de Moisés, eu também não era filho de Deus, não. Não é? Mas agora, pelo batismo, me torno filho de Deus. Não é que eu me torno, Jesus me torna filho de Deus, né? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, fê-lo para além de toda expectativa, enviou o seu Filho bem-amado. Bem, nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus, feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Bem, esse parágrafo aqui, número 423, que eu acabei de ler, nós vamos estudar então no nosso próximo programa, porque nós temos que entender cada um desses títulos de Jesus, cada uma dessas linhas, aquilo que São Paulo escreveu, sobre tudo isso daí são as palavras de São Paulo, de São João. Então nós temos que estudar bem a miúde, né, para entendermos direitinho. Vamos pedir à Virgem Maria que reze por nós, para que possamos aí sermos firmes nos estudos desse catecismo da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo programa, se Deus quiser.